Voltamos a falar do aniversário de São Roque. A história da cidade começou com um bandeirante devoto de um santo francês, padroeiro das pessoas atingidas pela peste negra. Hoje, o charmoso município tem cerca de 80 mil habitantes e se tornou um polo turístico da região. Veja na reportagem de Cássio Andrade. Toda a história tem um ponto de partida e a de São Roque é bem aqui. A gente está na Igreja Matriz, é um dos primeiros prédios construídos aqui na cidade. Por falar em cidade, você sabe por que tem esse nome, São Roque? Foi o fundador, o capitão Pedro Vaz de Barros. Deduzimos o São Roque que seja o santo de devoção dele, né? O bandeirante Pedro Vaz de Barros era de uma família muito poderosa, que tinha muitas propriedades por essas bandas. Uma delas ficava nessa região. E foi a partir daí que o povoado foi crescendo. A gente tem um primeiro momento da fundação da cidade lá no século XVII, em que a gente tinha mão de obra indígena, produção de vinho e de trigo. Depois a gente vai ter um momento da escravização dos negros africanos, já no século XVIII e XIX, e se constroem as grandes fortunas da cidade, uma política bastante influente no estado de São Paulo. A gente tinha o Barão de Piratininga, que era um político bastante influente, e depois a gente vai ter a industrialização com a tecelagem Henrico Dell'Acqua e a vinda dos imigrantes para a cidade de São Roque. Um marco na economia da cidade foi a Brasital, uma empresa brasileira e italiana, por isso do nome. Foi construída em 1890 e uma das primeiras produtoras de tecido a chegar ao país. Essa daqui é a entrada principal por onde os funcionários passavam para ter acesso à linha de produção. A fábrica fechou as portas em meados de 1970. 10 anos depois virou um patrimônio histórico e hoje é um verdadeiro celeiro cultural. Só que além de guardar um pouquinho da história de São Roque, virou também um berço de muitas curiosidades. A chaminé só foi construída 12 anos depois que a fábrica começou a funcionar. Dá para ver de longe a torre de 40 metros de altura feita de tijolos. As telhas foram importadas da França. Já os vitrais vieram lá de Veneza, na Itália, e ainda dão um toque especial na arquitetura. E não é só nos prédios que a influência italiana está presente. Logo depois, com a chegada dos imigrantes, a produção do vinho, que hoje deixou a cidade conhecida como a terra do vinho. A festa do vinho também era um evento cultural muito importante no estado de São Paulo, trazia grandes artistas como Heber Camargo, Mazzaropi e tantos outros, e criou essa fama da cidade de terra do vinho. Todos os anos, milhares de pessoas viajam até aqui para conhecer a Rota do Vinho. Temos os atrativos derivados da uva, do vinho, da alcachofra, da culinária, do bem-estar, do meio ambiente. São Roque é uma cidade que tem mais de um terço da sua área preservada naturalmente. Então é isso tudo que a gente colhe aqui, com muito trabalho, com muita responsabilidade. Quem mora aqui não quer outra coisa a não ser curtir essa cidade tranquila e que tenha festa no DNA. Foi o fundador, o capitão Pedro Vaz de Barros. Antes de falecer, ele deixa no seu testamento os bens para os seus herdeiros e uma obrigação muito importante, que os seus herdeiros, todo 16 de agosto, fizessem a festa para São Roque. Limpassem a igreja, esses termos, enfeitassem a igreja e trouxessem padre para realizar a festa de São Roque. Parabéns, São Roque. Parabéns, povo de São Roque. Feliz aniversário, São Roque merece tudo. Isso mesmo, bonita reportagem, que beleza é a cidade de São Roque, hein?